Boa noite aí a todos. Estamos aí numa discussão sobre os textos, né, da semana 1 e 2, e chegamos aí a alguns denominadores comuns. Acredito que o nosso estudo aqui foi muito importante para que a gente fizesse essa reflexão aí sobre os caminhos da educação física, né, e formação do professor e das práticas, né. Então, o primeiro texto lá, acho muito importante esse recorte, né, a gente vê um recorte lá no estudo que menciona a questão sobre sociocrítico, né, e esse período de formação dos professores. Então, a gente vê que existem diversos modelos, e esses modelos, eles tiveram também, foram prospectados, né, em cima de uma base política também. Então, o momento político, ele marca muito os períodos, né, do ensino, e da graduação mais ainda, porque além de nós termos esse forte esse forte apelo, né, dos meios comerciais, nós temos esse apelo também dos meios políticos. Então, a formação dos professores, muitas vezes, elas seguiram no caminho ao qual eles estavam sendo comandados. Então, os sistemas de ensino aí acompanharam a evolução, também capitalista, a política neoliberal. Então, os modelos foram criados, né, baseados em interesses também. Mas o importante daquele estudo que eu vejo lá nos recortes é que nós tivemos sempre grupos, né, de professores, não digo como os opositores, mas que buscaram um caminho de dialogar, né, tentar melhorar os modelos existentes. Isso é perceptível no texto. Quando você vai ver a pesquisa por completo, não só a que está mencionada, por exemplo, no texto 1, a gente percebe que houve lá tentativas de melhorias por parte de grupos de professores, ou até mesmo de quem tentou fazer uma nova roupagem ali, né? Porém, nós temos esse viés da política. Então, o cenário político mundial, ele encaminhou muito, né, os tipos de prática. Sentimos uma falta ali no estudo em relação a citar, por exemplo, tem um estudo lá que fala, quase que entra no modelo higienista, mas ele não cita o modelo higienista propriamente, mas nós aqui tivemos a percepção de fazer essa observação no texto. Então, eu fiquei com essa impressão aí e gostaria de passar para o próximo colega Renato comentar aí. Então, no texto 2, que fala na relação entre as disciplinas, né, a didática e os conhecimentos específicos, falei, me remeteu muito à minha graduação, onde na graduação eu era muito conteudista, e uma educação física mais tradicional mesmo, então era basquete, era futebol, tinha atletismo, tinha handebol, e pouca didática. Eu lembro que a gente tinha um semestre só da disciplina didática lá, né? Como fala no texto lá, os professores generalistas lá, o pedagogo, eles têm muita didática, só que eles têm pouco conteúdo. E aí ele exalta lá que deveria ser equilibrada a coisa, né? Nem tanto um devia ter muito, mais conteúdo para a parte didática e dar aquela balanceada, porque só assim a gente pode equilibrar e buscar uma educação integral para o aluno, né? Promover, como que ele cita lá, que sugere que a didática bem aplicada pode ter um impacto significativo, não apenas no desempenho acadêmico, mas também seu desenvolvimento como ser humanos completos, né? E aí, em relação ao próximo texto, fala sobre a política neoliberal, como isso impacta na nossa vida. Minha visão é que, assim, isso, diariamente, a gente é bombardeado com impactos negativos em relação a isso. Por exemplo, eu citei o exemplo na nossa aula presencial de alunos que a gente tem lá que tem baixa tolerância à frustração. Por quê? Porque não ouviu não, que o pai está preocupado sempre em trabalhar mais, cada vez mais, as crianças vão ficando mais sozinhas, isso vai refletir na escola, ou seja, o modelo capitalista interferindo diretamente na nossa aula. Então a gente tem que buscar caminhos para tentar burlar esse sistema, né, que é o que a gente vive, só que está sempre impactando no nosso dia a dia, né? Eu vou passar a palavra para o próximo companheiro aí, manda bala aí. Bom, posso aproveitar aqui então, e
Pegando esse gancho do Renato a respeito do texto 3, como, né, nessa sociedade ocidental a gente vive nesse modelo neoliberal, e aí até trazendo isso que o Renato trouxe sobre a baixa tolerância à frustração, a gente percebe o quanto isso afeta diretamente no dia a dia escolar, né? Até porque a gente vive essa política neoliberal, ela é baseada também na sociedade de consumo. Então, a gente precisa estar consumindo o tempo todo para que o sistema gire e aí as grandes corporações possam cada vez mais ganhar dinheiro e se manter dentro do processo de poder. E como isso afeta na ponta nós aqui, porque dentro dessa sociedade de consumo, como o Renato falou, e foi perfeito, né, a gente tem aí pais, mães que têm que trabalhar para dar conta desse consumo excessivo dessas crianças e deles mesmos. Então, acaba virando aí quase que uma muleta. O pai e a mãe, a família não consegue dar conta dessas questões emocionais e muitas vezes transfere para a escola ou para o próprio consumismo. E como que isso chega para a gente lá e afeta diretamente. Eu acho que o que é muito importante a gente compreender é que a gente, e isso o texto traz, e até a aula que nós tivemos aqui, o professor Flávio também trouxe, essa questão da reflexão e que a gente possa compreender todo esse processo, que a partir do momento que nós conseguimos compreender esse processo que acontece, quanto o neoliberalismo nos afeta, né, a gente consegue criar estratégias, como ele traz lá, esquivas, para que a gente possa burlar ou tentar fazer a nossa aula se tornar uma aula melhor e também trazer esse aluno à luz do conhecimento, no sentido de que ele se torne um aluno mais crítico e reflexivo sobre o próprio sistema que ele vive, assim como a gente, né? E só para fechar, o texto 2, eu também fiz muita alusão à minha época da graduação, né, o quanto a didática influencia nesse processo, porque o professor Flávio também citou isso, né? A didática ela vai afetar não só o processo do conteúdo, mas o modo de vida dessa criança, desse adolescente que vai se tornar um adulto futuramente, né? E na minha graduação também foi uma graduação mais tradicional, porém eu tive a sorte de participar do grupo de extensão, eu era bolsista. E isso refletiu diretamente no meu processo pedagógico. Eu cheguei na escola muito mais preparado. Então, eu entendo que hoje a universidade ela tem que dar um olhar mais atencioso para as graduações no sentido da extensão. Muito se fala sobre a pesquisa, mas pouco se fala sobre a extensão, né? E a gente tentando pensar no chão da escola, a extensão vai ser muito mais efetiva para a formação profissional desse aluno que vai estar saindo. Obrigado, gente. Vou passar para o próximo colega. Eu vou pegar o gancho do Conrado sobre a formação inicial, né? Então, eu vejo que essa dissociação, né, essa separação das didáticas entre o conteúdo específico e a didática em si, de como ensinar, ela é muito presente em todas as graduações. A minha, por exemplo, eu tinha a matéria de basquetebol, e dentro da matéria eu tinha um período que eu tratava da didática. Então, a didática do basquetebol para crianças de ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio, na época, né? E mesmo com essa separação, né, essa dissociação das didáticas, eu ainda me senti incompleto, né? Porque eu não tive realmente esses projetos para lidar com os alunos, lidar com as crianças, e essa preparação a gente só teve na teoria, nada de prática, que faltou muito na nossa formação inicial. E aí, Rafa? No meu, a questão da formação inicial também foi muito relevante. A minha formação inicial, ela correu para o outro lado, né? Não dos conteúdos, era muito mais sobre o ensinar, sobre os alunos, né? Sobre como a escola e a sociedade funcionavam, né? E eu tive uma sorte de ter o HTPC coletivo
nos meus primeiros anos de formação, né? Quando eu entrei no mercado de trabalho. Então, esse HTPC coletivo havia muito compartilhamento, né? Do que dava certo, o que não dava, como fazer. Era muito legal ter essa troca e eu aprendi muito, né? A sorte que o Conrado deu, né? De fazer a extensão, eu acabei fazendo meio que uma extensão nos meus primeiros anos ali, né? Enquanto eu ainda, né, estava iniciando na profissão. Ô, Rafa, qual universidade você cursou? Só para a gente deixar registrado aqui. Foi o UFSCar. Hoje, eu acredito, né, por serem professores bastante reflexivos, que eles correram um pouco para o outro lado. Inclusive, abriu um edital agora, recentemente, para o PIBID, né? É, enfim, que é um curso de extensão, né? Onde alunos do começo do curso já vão direto ter contato na escola, com o professor já formado, enfim. Então é muito relevante, já dá uma bolsa para o aluno, já dá uma oportunidade dele, né, se sustentar dentro da escola, da faculdade, né? Então eu acho legal isso. Na minha época o PIBID ele era muito pequeno, então alguns alunos apenas conseguiam, né? Eu não fui um deles, né? Enfim, acabei indo para a escola e dei essa sorte. E para mim, assim, o que mais chamou a atenção dos três textos, né? Foi o texto 3, né, onde a gente pensa numa sociedade justa, né? E eu vejo nossos alunos mesmo dentro dessa lógica neoliberal, deles serem vistos como produtivos, né? E a produção deles é de número, né? Enfim, temos inúmeras avaliações externas hoje em dia, onde os alunos eles têm que produzir, né? Sempre sendo vistos e avaliados de uma maneira muito crua, né? Por números. E eu penso que a educação física, dentro desse contexto, né? A gente tem uma liberdade que pode ser usada como um potencializador, né? Porque a gente sai da sala de aula, a gente sai daquele quadrado onde o aluno está, né? Que é um ambiente, de certa forma, controlado, né? Quando a gente conversa sobre ética, sobre comportamentos, né? Dentro da sala é uma coisa, né? O aluno absorve, tá ali fechadinho no quadradinho dele, que é a carteira. E quando a gente vai para a quadra, a gente sai daquilo ali, né? A gente vai para um ambiente novo e a gente tem essa possibilidade é, de observar como de fato acontece, né? Se o aluno realmente aprendeu, né? Porque a gente falar sobre questões de gênero, né? Sobre, por exemplo, né, a igualdade entre meninos e meninas, ela é muito aceita socialmente, né? Então, dentro da sala de aula é uma coisa, e quando nós vamos para a quadra, a gente vê outras coisas aparecendo, né? E essa é a oportunidade que a gente tem, né? De intervir, de falar, de, de agir de uma maneira que eu acredito que seja significativa, né? E eu acho que é esse o potencial da educação física, né? Eu acho que a educação física hoje ela se encontra muito mais justificada dentro da escola dessa forma, né? Enfim, foi esses os meus pensamentos. O Rafa, só para complementar o que você trouxe, eu costumo falar para os meus alunos que a educação física é aquela ciência que rompe a barreira do discurso e que vai para a prática. Quando você trouxe essa questão, aí eu acho que vem muito de encontro com esse processo que a gente vive. É um discurso socialmente muito aceito, mas que a gente vê na prática que acontece pouco, né? E a educação física ela tem a oportunidade de trazer, por exemplo, questões éticas, morais, sociais, que vão trazer para o dia a dia de vida desse aluno, para ele se tornar um adulto diferente, né? Então, eu acho que realmente a gente tem um potencial e a educação física, ela ganha força nesse caminho que você trouxe aí, com certeza. Então é isso, pessoal. Fechou, pessoal. Muito obrigado aí.